Bom, e a polêmica da última segunda-feira ficou por conta do ex-jogador do Corinthians, do São Paulo, campeão mundial pelos dois times. Muitos falam, e eu tendo a concordar, hein? Talvez o melhor jogador da história do futebol brasileiro que não tenha vestido a camisa da seleção brasileira. Peguem algum outro jogador que nunca vestiu a camisa da seleção brasileira melhor que o Danilo. É muito difícil encontrar, mas se vocês encontrarem, já comentem aqui que eu quero saber. Mas a polêmica não é por conta disso, é por conta dos seus stories que ele soltou na última segunda-feira, aí atacando, não sei se atacando é a palavra, mas contra-atacando, melhor dizendo, o Esporte Interativo, o site do Esporte Interativo, que publicou uma matéria bastante tendenciosa a respeito da fala do Danilo com relação ao Luan, jogador que saiu do Grêmio e hoje está no Corinthians. O Danilo diz o seguinte no primeiro story: em momento nenhum falei que o Grêmio era menor que o Corinthians. Falei apenas que a cobrança de jogar no Corinthians é diferente. Jamais iria desrespeitar um clube como o Grêmio. E aí ele pega um print da matéria do Esporte Interativo aqui, que diz o seguinte: o título é "Ídolo do Corinthians, Danilo dispara contra Luan". E na linha fina tá o seguinte: o meia, decisivo na Libertadores no Mundial de 2012, afirmou que, e aí ele abre uma aspas aqui, o Luan não consegue jogar com a camisa do Corinthians. E aí o Danilo printa isso e responde: vocês poderiam respeitar a história que eu tenho no futebol e jamais colocar um título desses falando que o Luan não conseguiria jogar no Corinthians. Aí ele num outro stories continua: nunca fui um jogador que fez polêmica, nem quando eu jogava, e nunca desrespeitei ninguém. As pessoas que acompanham minha história no futebol sabem disso. Só exijo respeito. Jamais iria desrespeitar ninguém em Esporte Interativo. Pois é, e aqui tá claro que, bom, ele não disse isso e a gente pode discutir um pouco sobre jornalismo, porque essa questão do clickbait, que às vezes muitas pessoas reclamam, ela é utilizada de maneira... Bom, o ideal é que você sempre seja o mais transparente possível e transmita a mensagem que você realmente tem para dizer na notícia através do título e tudo mais. Mas a gente sabe também que a concorrência na internet é muito grande e que às vezes você precisa gerar uma curiosidade, gerar ali um interesse nas pessoas e fazer isso, usar subterfúgios para fazer isso. Esse é o tal do famoso clickbait, mas é aquele aceitável. Pode ser feito, não tem problema nenhum, a gente faz aqui no canal, é sempre um debate todo dia para saber qual o título que a gente vai usar, aquele que chama mais atenção, etc e tal, mas sempre se preocupando com o limiar entre o sensacionalismo ou não. E essa de fato é uma questão que a linha é tênue, de fato é, mas é perceptível para quem faz jornalismo. E quando acontece uma coisa como essa, no caso do Danilo, que é você atribuir a ele uma aspas do que ele não falou, aí é um negócio, aí é barbárie completa. Aí é um negócio assim totalmente irresponsável que pode gerar até processo. O Danilo, se ele quiser, se ele achar que ele foi prejudicado, a imagem dele foi prejudicada pelo Esporte Interativo, inclusive as relações dele prejudicadas por conta disso, ele pode ir na justiça e cobrar. Não tem problema nenhum ele fazer isso. Agora, como eu falei, abre um precedente para a gente discutir um pouco a respeito do quão hoje veículos de mídia grandes, como por exemplo da Fox Sports, o site da Fox Sports é extremamente tendencioso na internet, o site do Esporte Interativo, idem, é muito tendencioso, e tem vários outros que partem para essa linha do sensacionalismo para tentar conseguir os cliques. Recentemente, o Marcelo Beckler, repórter maravilhoso do Esporte Interativo, que foi o responsável, o primeiro repórter do mundo que falou a respeito da saída do Messi do Barcelona, o desejo que o Messi tinha de sair do Barcelona. Antes de todo mundo ele falou ao vivo num link no Esporte Interativo. Recentemente ele também chamou a atenção do site torcedores.com por conta de afirmar que ele falou uma coisa que ele não falou, e disse inclusive no tweet
que não era a primeira vez que o torcedores.com fazia isso. Portanto, essa é uma prática que a gente vê recorrente no jornalismo brasileiro, principalmente esse jornalismo de internet, porque se você for olhar a linha editorial do Esporte Interativo enquanto TV é uma, mas em como eles se posicionam enquanto internet é outra. A mesma coisa vale para Fox Sports. Torcedores.com, no caso, é só internet. Mas isso denota muito a maneira como que esses sites se posicionam hoje, querendo clique através de qualquer circunstância. E isso acontece também em outros canais aqui do YouTube. Eu me lembro, eu não vou lembrar o nome do canal, tá? Mas a gente estava discutindo isso alguns meses atrás, que existem vários canais de fake news. Eu posso até trazer esses canais aqui se vocês quiserem outro dia, mas existem vários canais de fake news e às vezes relacionados a um clube aqui no YouTube. Por exemplo, eu lembro que o Gabriel, que é São Paulino, que participa da live sempre aqui, o famoso Harry Potter, ele é São Paulino e ele chamou atenção uma vez para um canal que todo dia tinha fake news do São Paulo, falando que o São Paulo ia comprar o Cavani, que ia comprar esse, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E assim, milhares de visualizações nos vídeos do cara. Impressionante, assim. E as pessoas simplesmente consomem isso, assistem isso, parece que elas gostam de ser enganadas. Isso acontece também, assim como acontece canais que são sérios, mas às vezes eu acho que passam do limite entre o sensacionalismo e a honestidade na hora de dar um título. Isso acontece com vários canais aqui, canais que eu sigo, canais... E a gente aqui no Futeboteco, talvez em algum momento a gente já tenha feito isso também, já tenha errado a mão. Eu me lembro de um vídeo que ficou com um duplo sentido danado, que foi quando a ESPN encerrou as atividades por conta da pandemia. Eles encerraram as atividades no prédio e mandaram todo mundo para casa, logo no comecinho da pandemia. E eu escrevi um título que eu não vou me lembrar exatamente qual, mas era esse: ESPN fecha as portas, não sei o que e tal. Só que, mano, a galera achou que a ESPN acabou, fechou as portas. No vídeo, obviamente, você clicava e explicava, mas ficou desonesto. E muita gente reclamou. O que eu fiz? Mudei o título. Automaticamente as visualizações caíram demais. Eu poderia simplesmente ter deixado, porque a informação não estava errada. Ela estava certa, a ESPN no caso fechou as portas. Mas dava a entender, levava você a entender que a ESPN tinha acabado. Entendeu? Então a pessoa que assistia, que clicava no vídeo e assistia, ela se sentia traída, ela se sentia enganada. Isso não é uma coisa boa. Se você está querendo construir um canal longevo, um portal longevo, que as pessoas tenham confiança, tenham credibilidade, por mais que aquele vídeo me desse muitas views e eu pudesse ter deixado ele lá, eu perderia a credibilidade dessas pessoas. Eu não podia fazer isso, eu tinha que mudar. Então eu errei e mudei. Só que tem gente que não está absolutamente nem aí, que simplesmente não analisa nada. Qual título vai me dar mais audiência? Então é esse mesmo que eu vou botar. E tá errado, esse tipo de jornalismo está completamente equivocado e as pessoas não conseguem enxergar no futuro, não conseguem enxergar que a profissão de jornalismo e a credibilidade não é do dia para a noite, não é no clique, não é o seu trabalho sendo construído com honestidade dia após dia. É isso que vai te levar a pessoa te olhar e falar: meu, esse cara acompanha há anos, esse cara é ponta firme. Então ele pode até ter errado aqui e acolá, porque nós somos seres humanos, mas eu confio no trabalho dele. E isso é uma construção de anos, não é através do clique exatamente de um post que pode simplesmente derrubar a carreira de um cara. A gente trouxe aqui, é conhecido, né, o vídeo lá do Nicola, com alguns jornalistas acusando ele de plágio, etc e tal. E eu vou ser bem sincero aqui, independentemente das informações do Nicola ou não, do trabalho que ele faz, o fato de eu consumir ou não e a relação que eu não tenho com ele, que inclusive vocês viram lá no vídeo, a gente traz como é que foi a minha relação. A única relação que eu tive com o Nicola foi daquele jeito lá que está reportado naquele vídeo, que a maioria que assistiu foi um vídeo de bastante sucesso no canal. Mas depois desse vídeo, podem reparar, em todos os vídeos que a informação não é dele, ele dá os créditos. Ele deu os créditos para o Diário do Peixe na informação do Neymar, e olha que a informação que o Neymar tinha saído da Nike, e olha que o Diário do Peixe, assim, convenhamos, é um veículo menor, né? Um veículo que trabalha em cima de um clube, que pouca gente conhece, enfim.
E ele deu os créditos, ele tem dado todos os créditos. Isso fez, aquela reportagem fez com que ele mudasse a conduta dele com relação aos créditos que ele dá para os jornalistas. Mas a pecha de um cara que teoricamente roubaria informações ou que poderia plagiar informações e tal, como ele foi acusado, isso ficou sobre ele. Muita gente olha para ele hoje e fala, puta, esse cara aí não tem credibilidade nenhuma. Então, mesmo ele mudando a conduta, isso fica. Portanto, é muito ruim você ficar com essa pecha. Portanto, a melhor escolha todo dia, ainda que você durma, faça um puta vídeo, não tenha visualização nenhuma, é você saber que você fez um bom trabalho, é você saber que você não enganou ninguém, é você saber que você não foi sensacionalista, que você não plagiou ninguém. Então isso é muito importante. E às vezes não dá o retorno imediato, mas pode ter certeza, se você está estudando jornalismo e está me vendo, se você tá ou já é jornalista e tem essa questão mal resolvida, pode ter certeza, se você fizer um trabalho correto, fizer do jeito certo, lá na frente, com a construção, tijolinho por tijolinho, cara, você vai adquirir credibilidade e as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Não é a construção hoje. O jornalismo não começa e acaba hoje. Ele é uma construção de longo prazo. E que a credibilidade, que é o grande cimento que constrói tudo isso. Portanto, o jornalismo brasileiro precisa começar a pensar assim. Empresas grandes que trabalham com internet precisam começar a pensar assim. E não ficar vendendo esses títulos mentirosos, essas calúnias, esse tipo de coisa só para trazer polêmica. E o Danilo está completamente certo nesse sentido. Se ele não disse o que o Esporte Interativo falou, ele tem mais que brigar, inclusive judicialmente, porque isso está completamente equivocado. Quero saber o que vocês acham, deixa o like se gostaram do vídeo, se não conheciam o canal, se inscrevam. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.